Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem analisar um recurso extraordinário apresentado contra a decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. O TJ foi favorável à aposentadoria por invalidez de uma servidora que tem uma doença grave e incurável. No recurso, o Estado do Mato Grosso alega que o acórdão do Tribunal de Justiça violou o parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal e destaca que não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando a doença não estiver especificada na Lei Complementar número 4 de 1990, que regulamenta o artigo 40 da Constituição Federal. Em defesa, a servidora alega que não há necessidade de previsão em lei de patologia grave e incurável para a concessão de aposentadoria, já que a invalidez estaria configurada como permanente. Quem vai falar sobre os processos que podem ser julgados hoje à tarde no plenário do Supremo é a nossa consultora jurídica, Gisele Reis, que está conosco aqui no estúdio. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Nesse caso que vimos na reportagem da Carolina Andrade, esse tema tem repercussão geral, né? Eu queria que você explicasse qual é a relevância e a importância econômica dessa questão. Tem sim, tem repercussão geral reconhecida. E é de grande expressividade econômica, até porque isso pode mexer de forma significativa nos cofres estaduais. E por qual razão? Se essa decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso for mantida, haverá a necessidade de que seja feito um recálculo em relação àqueles que foram aposentados, fazendo-se o cálculo da proporcionalidade ao invés da aposentadoria integral. Então, se houver confirmação dessa decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, confirmando o direito de ter a aposentadoria com proventos integrais e não proporcionais, certamente isso afetará os cofres estaduais. E uma outra questão de extrema relevância, inclusive, que foi o que levou também os ministros a considerarem a repercussão geral do tema, diz respeito ao número de causas envolvendo esse tipo de discussão na Justiça. Então, são milhares de servidores que pleiteiam na Justiça o direito de terem a aposentadoria integral ao invés da aposentadoria proporcional em casos semelhantes a esse que está sendo discutido neste recurso extraordinário. Agora, em relação a esse caso do Mato Grosso, né, em tese, essa questão da aposentadoria relacionada a doenças graves, basta que seja uma doença grave ou essa doença é preciso que ela esteja comprovada em lei? Isso é exatamente o que os ministros do Supremo Tribunal Federal eles devem se manifestar. Mas a grande questão aqui não é o direito em si à aposentadoria, porque o direito à aposentadoria ele está assegurado. Ou vai ser a aposentadoria integral ou vai ser a aposentadoria proporcional. A grande questão é que o que a legislação, a Constituição Federal estabelece é que aqueles casos em que a doença ela se deu em razão de um acidente em serviço, de moléstia profissional, ou naqueles casos de doença grave, contagiosa ou incurável, nessas situações a Constituição estabelece que o direito à aposentadoria por invalidez ela é com proventos integrais. Então, fora dessas situações, seria proventos proporcionais. O que se discute aqui é exatamente o fato de que, para que esse direito à aposentadoria integral seja efetivamente usufruído pelo aposentado, é preciso que aquela doença considerada grave, incurável, esteja previamente estabelecida na lei como uma doença grave, incurável, ou basta haver o diagnóstico de uma doença grave, incurável, independentemente dela estar ou não inserida numa legislação específica. A lei complementar do Estado não incluiu a doença da aposentada no rol das doenças por eles considerados como grave e incurável. Ok, vamos para outro caso agora, porque o plenário do Supremo Tribunal Federal também pode analisar hoje à tarde um pedido da Associação dos Integrantes dos Tribunais de Contas do Brasil. Ela é contra dispositivos da Constituição do Estado do Tocantins que tratam da competência do TCE. A entidade contesta dispositivos da Emenda Constitucional número 16 de 2006, que modificaram a competência do Tribunal de Contas e das câmaras legislativas estaduais. A associação alega que, com a vigência desta emenda, o Tribunal de Contas não teria mais poderes para sustar licitações irregulares, nem eventuais dispensas ou inexigibilidade de licitação ilegal. A entidade destaca também que a Emenda Constitucional, ao acrescentar o parágrafo 5º ao artigo 33 da Constituição do Estado, criando espécie de recurso das decisões do Tribunal de Contas para a Assembleia Legislativa, viola o artigo 71 e 75 da Constituição Federal. Gisele, nesse caso, como era antes da emenda constitucional e o que mudou? Antes da emenda constitucional, essa emenda constitucional é de 2006, a Assembleia Legislativa ela tinha competência para sustar os contratos. E aí todos os demais atos
que fosse necessário serem suspensos, essa atribuição ela era do Tribunal de Contas do Estado. Então, a Assembleia Legislativa havia, então, a competência privativa para sustar contratos e todos os demais atos, a competência seria do Tribunal de Contas do Estado. Com a emenda constitucional, que é de 2006, conforme eu já mencionei, houve, então, um aumento de atribuição, aumentou-se a atribuição da Assembleia Legislativa e, consequentemente, diminuiu a atribuição do Tribunal de Contas. Então, além de poder sustar contratos, foi possível, então, permitiu-se que a Assembleia Legislativa também sustasse as licitações, inclusive as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. Então, o que se argumenta aí nessa ação direta de inconstitucionalidade? Que o Tribunal de Contas do Estado acabou perdendo funções que seriam inerentes ao funcionamento do próprio Tribunal de Contas dos Estados e que isso acabou ferindo o que a própria Constituição estabelece a respeito dos tribunais de contas. Agora, o que orienta a criação e o funcionamento desses tribunais de contas dos estados? Existem a própria Constituição Federal, existem normas que são a gente costuma dizer, de repetição obrigatória. Aquilo que está previsto na Constituição Federal, guardadas as devidas proporções, devem ser reproduzidas nas Constituições do Estado. E, em relação aos tribunais de contas, isso acontece. Então, o modelo federal instituído para o Tribunal de Contas da União, ele deve, guardadas as devidas proporções, ser observado pelos estados. Então, existem regras que devem obrigatoriamente estar na Constituição dos estados e, meio que, de certa forma, copiando o modelo federal. Então, copia-se o modelo do Tribunal de Contas da União, implementando-se aquelas regras no âmbito dos tribunais de contas dos estados. Agora, quais são as principais funções e atribuições desses tribunais de contas, Gisele? Os tribunais de contas, de acordo com a Constituição Federal, eles têm uma função de extrema importância, porque o próprio texto da Constituição estabelece que cabe ao Congresso Nacional exercer o controle externo, ou seja, a fiscalização das contas da União, da administração pública direta e indireta. E esse controle externo, essa fiscalização orçamentária, financeira e contábil, ela é feita com auxílio do Tribunal de Contas, isso no âmbito do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, então, auxiliado pelo Congresso Nacional, ele pode apreciar e aprovar as contas anualmente do Presidente da República e também julgar as contas dos demais administradores que mexem com dinheiro público.